Conforme combinado, a gente está aqui para falar sobre corpo, campo e dimensão. E a gente fala muito sobre isso, sobre as nossas percepções, porque a gente já sabe que não é o nosso corpo físico, né? Se existe uma coisa que a gente sabe, é que a gente não é só esse corpo físico, a gente é mais do que ele e inclui o corpo físico. E a gente é toda uma dimensão desse ser que transcende o tempo e o espaço. Então, quando a gente está falando sobre isso, é que a gente, na consciência, está se conectando com algo maior do que a gente mesmo, né? Então, multifacetado, se adaptando às nossas diferentes posições, situações, ambientes, pessoas, relacionamentos, conceitos, né? E isso, a gente já se vê multifacetado, né? Normalmente, é, mas tem nuances, né? A gente vai começar a aprofundar isso. Corpo, campo e dimensão. Sabendo que o corpo não é só o corpo físico, né? A gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo emocional, a gente tem o corpo mental, a gente tem o corpo biofísico, a gente tem o corpo espiritual, que também eu chamo de informacional. Então, não é só esse corpo aqui que eu tô falando, mas a gente usa ele para exemplificar que fica mais fácil. Então, compreendendo que a gente tem três perspectivas, né? Corpo, campo e dimensão, mas cada uma dessas três perspectivas, elas se entrelaçam com realidades de percepção também, de percepção energética, de percepção emocional, de percepção mental, biofísica e espiritual informacional, que é o tanto que a gente conhece e consegue falar sobre. É igual falar sobre dimensão física, da primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, e daí quando eu falo assim, da sexta para cima, a gente pode até falar, mas a gente não. E acima disso, nem isso fala, só faz número, porque não tem cognitivo para isso, a gente não tem a percepção. E eu estava falando disso ontem, porque o Gabriel e a Ju estavam assistindo Interestelar. E a questão, eles estavam um perguntando para o outro, sabe, ativamente sobre o Tesseract, aproximando do buraco negro, a percepção de tempo que é distorcida, né? Porque depende da velocidade que você está. E é uma coisa que, por mais, e no final, a gente entrou numa discussão e o Gabriel falou assim: por mais que a gente fale e explique, por exemplo, para a Ju, que não tinha a mínimo conceito de dimensão nem de buraco negro, vendo um filme, né, vendo a imagem ou percebendo e sentindo que, ou seja, é experienciando que a gente vai abrindo a nossa capacidade de entendimento, né? Porque, por mais que a gente fale, né, que tem a percepção energética, que eu já falei para vocês, eu acho o nome falho, porque como tudo é energia, né? Pensamento é energia, emoção é energia, porque a gente está falando de percepção energética, o campo, dimensão energética, tudo é energia, né? Então, é porque a gente está aprimorando e experienciando para começar a dar nome nas coisas. E o nome nas coisas é o que a gente consegue fazer, né? É até onde a gente consegue alcançar, né? Pode colocar nomes diferentes para coisas diferentes, e eu até quero falar disso depois, como a gente pega uma técnica ou um conhecimento milenar, coloca outro nome e acha que está arrasando, acha que aprendeu agora, né? E não né? Então, eu criei a terapia das pedras. Não, gente, é milenar. Pedras e cristais. Eu não criei nada. Eu estou aproveitando aquele conhecimento. É a mesma coisa que a gente faz nessa
percepção de corpo, campo e dimensão. A gente vai aprimorando. Então, voltar e falar disso diversas vezes é que vai acrescentar mais conteúdo para a gente, né? E não só para quem não conhece. Então, não é uma coisa, eu falei já isso tantas vezes. Nossa, eu vou falar mais tantas, né? Quanto mais conteúdo e questões vocês colocarem, mais vai ser abertura para mim, inclusive, né? Então, essa questão de mais abertura para mim é quando eu vejo, por exemplo, pessoas que estão começando e não entende essa diferença de corpo, campo e dimensão. A cada questão que as pessoas colocam acrescenta no meu conteúdo pessoal, porque é uma pergunta que eu não perguntaria, entendeu? Então, é, pegando o gancho que eu olhei a Ruth balançando a cabeça, se você não faz a pergunta, você está atrás da resposta. Como é que é, Ruth? Me fala aquela frase de novo. A pergunta já contém a resposta, sabe? Então, se a gente abre para cada vez mais pessoas questionarem, só acrescenta, não vai tirar nada de ninguém, né? E A mesmo se eu não. resposta está na sua pergunta. Exato, né? Então, abrir espaço para a gente colocar também os nossas questões além do nosso conhecimento, né? Então, a gente vai aprofundando cada vez mais nesses setores. Então, essa nuance entre corpo, campo e dimensão, primeiro, que é uma nuance, tá? É que nem cor. Quando o amarelo virou laranja, não tem uma linha ali. A gente, ser humaninho, que precisa ficar separandinho assim, para poder entender, né? Não tem. É uma nuance, é um gradiente. Então, mas Simone, corpo físico. Sim, mas corpo físico, átomo, 0,000 diz 1 de matéria, ou seja, tudo espaço. Então, quando que o corpo vira campo? Então, naquele 000, entendeu? Então, é uma nuance que a gente só precisa separar para o nosso entendimento humano, né? Não é entendimento formiguinha, não é entendimento eu superior, para o nosso entendimento humano. Então, é tudo uma faixa. Então, compreendendo que são perspectivas e que elas se entrelaçam com essas outras percepções, que é a energética, emocional, mental, biofísica, espiritual, que eu chamo de informacional, faz uma tapeçaria do que a gente é, porque a gente é tudo isso, né? É simples, mas é complexo, né? Porque a gente é tudo isso o tempo inteiro. Só que a nossa percepção não. Então, imagina o corpo como representante da nossa individualidade, né? O campo é uma interconexão entre nós, o outro, situação, ambiente, tempo, espaço, né? E dimensão é a totalidade dessa experiência como humano. Então, seja em energético, emocional, mental, biofísico e informacional. Então, juntos, que formam a nossa realidade integral. E aqui a gente fica, quanto mais conteúdo e mais questionamento a gente funciona, como a gente funciona, a gente pode escolher melhor como que a gente pode cocriar a nossa realidade e viver, né, a sua vida como você quer viver, mais plena, mais consciente, mais conectada, né, mais de acordo com o propósito. Então, é uma questão da gente abrir mente e coração para a gente se guiar pelo que a gente é, que é tudo isso, né, esse ser integral que somos. Então, o conhecimento é aquele caminho, eu lembro da minha avó falando, pelo amor ou pela dor? A avó Jani falava, a gente aprende pelo amor ou pela dor? Então, o amor não necessariamente é o amor romântico, é o amor pelo conhecimento, é o amor pela descoberta, é o amor pelo caminho, né? Pela dor a gente já conhece bem como é que é também,
precisa nem falar, conhecemos bastante, né? E daí, se a gente está aqui, é porque a gente escolhe fazer de outra forma, né? Então, descobrir esse poder que é o nosso, que é transformador, e reside em cada uma das nossas dimensões, mas está aí o tempo inteiro. Bom, o que significa esse conceito de corpo, campo e dimensão no nosso contexto de integral, né? Corpo, campo e dimensão representa perspectivas e também como a gente percebe a realidade. O corpo, a individuação, né? A manifestação em vários níveis, né? Não vou ficar repetindo, energético, emocional, mental, tá, tá, tá. O campo representa a nossa rede de interconexão. O que é a dinâmica? Como que funciona essa troca entre diferentes corpos? Entre o corpo e o ambiente que nos cerca? Entre o corpo e o fluxo, né? Saindo do energético, por exemplo, as emoções compartilhadas, troca de pensamento, né? Então, tudo isso representa a rede de interconexão, que é o campo, né? A integração das nossas experiências, que a gente considera como espirituais, por exemplo, também com o universo, também fazem parte do nosso campo. A dimensão engloba as experiências em cada um desses níveis, porque convida a gente a expandir além do campo, expandir a consciência em integração com o todo, que a gente sempre foi, né? Então, representa essa amplitude, a dimensão é a amplitude energética, evolução emocional, desenvolvimento mental, né? Então, é essa totalidade da experiência. Mas a gente vai falar um pouquinho de cada um dos corpos, porque, de fato, os aspectos que estão interconectados é da nossa realidade integral. Então, a gente vai entender corpo como corpo energético, a camada individualizada. Eu falo isso para os meus clientes, que é muito engraçado, né? Porque a gente pensa, se a gente fosse luzinha, lembra? Eu falo isso para vocês também aqui em aula. A gente não tinha divisão, mas como a gente, né, está nessa parte aqui individualizada, então a gente tem troca. Então, porque a gente tem corpo energético, a gente tem troca. Quando tudo vai ser todo, quando você estiver lá, você chaminha dentro do sol com as outras chaminhas, não tem troca, porque você é o todo. Entende isso? Então, cada camada individualizada de energia que envolve a gente permeia. Então, a gente tem a capacidade de captar, de processar e de emitir energia. Então, é o nosso corpo energético que é a fonte de vitalidade, intuição, né? Por quê? Você vai perceber no seu corpo energético, ok? O que não é você, o que é o outro, por exemplo. E daí a gente pode trocar, entende? O corpo emocional, por exemplo. Ah, então, é o lugar onde mora os divertidamente, a alegria, a tristeza, o medo, em forma de frequência, não em forma bioquímica. A bioquímica está no corpo biofísico, né? Mas em forma de frequência, aonde que a raiva fala assim, ó, oh, ali tem um limite importante para você, né? É uma bússola, porque você percebe no seu corpo emocional. Depois disso é que vai gerar bioquímica, né? Então, ele é uma bússola que orienta, geralmente para bem-estar ou para proteção, né? Dependendo se você tá ou não engatilhado em alguma coisa. Então, corpo mental.
Ah, é o intelecto, centro de processamento de pensamento, raciocínio lógico. Sim, é uma ferramenta. E faz o quê? Ajuda a gente a analisar, compreender, dar sentido, né? Mas mesmo assim. E o corpo biofísico? É aquele, o veículo que a gente está experienciando dentro de ligações neurais, a bioquímica que se forma, né? É o biofísico, é a base dessa existência nossa, que busca ser saudável, busca ser vibrante, sinaliza quando não está, né? Altera, oscila, né? Esse é o nosso corpo biofísico. E o informacional, o corpo espiritual ou informacional é a nossa conexão com o divino. Então, a gente tem fonte de paz, fonte de propósito, significado, ele que nutre e guia, porque tem toda a informação do corpo espiritual e informacional. Do corpo quer dizer aqui nessa experiência. Não é que aqui nessa experiência 3D a gente perde o corpo depois? Então, o corpo, o campo não. Mas não tem uma interconexão da informação que vem do campo para o corpo? É essa. Então, nutre sim, guia para que lugar? Aquele que eu quero ou aquele que é sua verdadeira essência? O corpo informacional não está nem aí para o seu ego, que você deseja. Está aí para o seu propósito, né? Para o que você é, né? Então, esses são os corpos. Vamos para os campos? Dúvida? Escreve aí. Só estou vendo vocês assim e a Regina escrevendo. A Regina escrevendo, eu falei. Campo, campo energético. O campo causal, o informacional, a Márcia está perguntando, seria o campo causal ou informacional? Então, tem vários nomes, que nem os nomes dos chakras, né? Vários nomes diferentes de. A gente foca na mensagem e não no nome, porque senão fica assim, o chakra que chama, eu chamo X e a outra chama Y. Não muda nada, a gente que está colocando o nome para entender. Se o seu nome for semelhante e te fizer bem, ótimo, não tem problema nenhum, né? Mudar o nome. Que nem quando falam assim, o corpo mental ou campo mental. O corpo mental, geralmente o corpo mental, ele é o inferior, né? Porque é aquele que pensa nesse aqui agora, nesse 3D. O campo mental, e a gente vai ver, é aquela ligação e interação com o corpo mental e os demais corpos. Então, já não é mais esse euzinho daqui, né? Já é interconectado com os outros corpos. Então, vamos para o campo, talvez seja isso a melhor forma de falar. Campo energético, por exemplo, essa rede de interconexão com desse corpo, com todos os corpos, a gente faz um campo energético, porque todos os corpos são energia, né? Todos, até o bioquímico, por exemplo, até a celulinha da minha unha, entendeu? Porque todos esses corpos têm essa capacidade energética, porque tudo é energia nesse nosso planeta, não é? Nesse nosso universo. Então, esses corpos com a ambiência que cerca tudo isso. Então, é o campo energético. Lembrando do campo energético, a gente fala sobre chakras, meridianos, não é? E o campo. Então, pensa que a gente tem os meridianos,
dentro do nosso corpo físico, entende que é um entrelaçado? Aí tem os chakras, que na verdade é o começo é a interconexão entre partes energéticas da gente com o campo, porque o campo é maior do que o ponto de acupuntura, por exemplo. Ele é maior do que o ponto, o aglomerado de energia que é o chakra, né? Ele é maior que isso. Então, o campo é essa rede de conexão do corpo energético pessoal e os demais corpos. E fora o ambiente também que nos cerca. Então, ele promove esse fluxo de energia. Também nutre a nossa vitalidade, assim como o corpo. E o campo emocional? Aí ele abrange a complexidade da nossa interação. A interação que a gente faz com com os outros corpos e também com a ambiência. Então, a ambiência é o que conecta a gente, o campo emocional, conecta o nosso mundo interior com o mundo exterior. E o que conecta a gente, o mundo interno com o mundo externo? Os nossos relacionamentos, a nossa percepção de realidade, né? Esse é o nosso campo emocional. As reações também estão ali. Eles podem estar a reação condensada no corpo, mas ela reverbera no campo. Então, a gente está com essa informação também em tudo quanto é campo emocional. Entende isso? E o campo mental? Porque a gente acha que a gente é só isso aqui, né? Então, imagina a comunicação, a compreensão, o entendimento, a troca de ideias. Isso não se faz só aqui. Isso aqui é um processador bom, muito bom, melhor que qualquer computador. Não sei o quântico ainda, né? Por enquanto. Mas, ainda assim, é uma ferramenta. O campo, ele vai representar toda essa teia de interação entre esse corpo mental, os demais corpos, ambiência e a comunicação, compreensão, troca de ideias, o desenvolvimento intelectual, a capacidade de cognição, né? Porque a gente vai ter os mesmos neurônios, mas quem é que vai lidar com começar a funcionar melhor? Quem que vai decidir, escolher, pensar, né? A gente escolhe e o campo mental retribui. Ele vai aumentando a nossa cognição, porque a gente tem a mesma capacidade, mesmo peso e matéria de cérebro que o Einstein. Mas a gente não é, né? Então, por quê? Ele escolheu, definiu propósito para fazer tais e tais coisas. A gente está fazendo outras e outras coisas. Não é igual, mas é o campo mental que representa essa ligação, né, que vai fazer e facilitar a comunicação, compreensão, troca de ideias, né, questionamento. Esse é o campo. E o campo biofísico também é a mesma coisa, essa complexa interação dos corpos, do corpo biofísico, ou seja, bioquímica do corpo, dispara adrenalina, agora é o cortisol, vai lá serotonina, aí vai a serotonina, sendo carregada pela proteína, né? Então, quem é que manda nisso? Quem é que fala o que tem que fazer? Né? É o campo biofísico. Ele, junto com os outros corpos, essa interligação. Não tem que ser em interligação. A gente não tem separadinho, não tem como. Quando está separadinho, a gente tem problemas, né? Então, ele regula, o campo biofísico regula nosso bem-estar geral, promove esse estado de busca pela saúde. Fala assim, olha, presta atenção, né? Então, presta atenção até
formal, presta atenção no campo biofísico, até aparecer no exame, até o médico descobrir, entendeu? Então, o presta atenção está lá no campo biofísico, não no corpo biofísico. No corpo biofísico está a alteração da serotonina, ou do cortisol, ou do potássio, seja lá o que for. O campo já está na vibração, falando, presta atenção. Entende a diferença? Imagina, então, o nosso campo espiritual e informacional, de toda essa complexa interação de informações. Isso tudo é o que nós somos, né? Então, imagina a interação do nosso campo de informações com os demais campos, ambiente, pessoas, situações, o universo. Então, essas todas as experiências que a gente chama de, que a gente não entende muito e fala que é espiritual. A gente só fala que é espiritual porque a gente não tem a visão que tem uma informação ligando a outra, né? Quando a gente fala com os mentores, por exemplo, até dá para sentir, fala, nossa, isso é tão humano, tipo, você não tem essa visão, mas eu tenho, sabe? Né? Essa conexão harmoniosa com o todo, que, como a gente não é mentor, não vê, mas sabe que está sempre, o tempo todo, tudo certo. Não é que vai estar no futuro, está no presente. E dimensão? Aí, dimensão, né? Agora explode de coração. Dimensão energética. Imagina toda a experiência energética que você já teve, né? Expande a sua consciência, imagina toda a interação com o todo energético que você já teve. Toda a energia que flui livremente por todas as áreas da sua vida. Essa é a dimensão energética. E a dimensão emocional é aquela que transcende o indivíduo, engloba a evolução, engloba desenvolvimento emocional, engloba abraçar compaixão, transformar os acontecimentos em sabedoria, em crescimento pessoal. Essa é a dimensão emocional. Já não tem indivíduo ali, né? Já é a sua dimensão emocional não é individualizada. Assim como a dimensão mental, que também o questionar são aprender, expandir horizontes, permitir que tenha que a gente, como ser humano, evolua, né? Uma transformação pessoal que vai para o social. Essa é a dimensão mental. A expansão da consciência nesse nível, que a transformação pessoal se transforme em coletivo, em uma transformação social, que assim que você tiver esse entendimento, isso vai ressoar no seu campo e vai trazer mais do mesmo, ou seja, mais questões, mais aprimoramento, mais evolução, né? E a dimensão biofísica? Imagina a interconexão, saúde, meio ambiente e evolução biológica, né? Por quê? Porque a dimensão biofísica não quer dizer só do nosso potássio, porque o exemplo a gente tem o nosso corpo físico, por exemplo, a gente tem o campo biofísico em volta com as bactérias do nosso hálito, do nosso suor, da nossa troca, e tem a correlação com o ambiente. Essa correlação com o ambiente, você sabe que se a gente tiver com um campo mais, ou um corpo mais ácido, ou um campo mais base, alcalino, pode desenvolver ou não tal coisa. Pode ser auspicioso para umas bactérias e não para outras, e isso daí é só o campo. Imagina a dimensão, ou seja, é a nossa interligação com o raio solar, com natureza, com o pé na terra, né? Então, a dimensão biofísica é essa interconexão entre a saúde,
né? O bem-estar fisiológico com o meio ambiente e a evolução biológica. Então, convida a gente a ver como não é a natureza, você está indo para a natureza, eu sou natureza, né? Reconhece essa importância da jornada, que está aqui fazendo parte. Essa é a dimensão biofísica. E não é só para levantar no Greenpeace, vou ajudar com 10 real no mês. Não, é saber que é parte, tá? Peraí, Fernando, vou acabar a dimensão espiritual e eu vou abrir para pergunta. A dimensão espiritual informacional vai englobar, imagina, toda a experiência de informação, né, que a gente considera como espiritual humana. Transcende o individual ego, né? Se conecta com essa essência divina que nós somos. Permitir essa consciência, né, guiar e iluminar o caminho que a gente escolheu. Essa dimensão que tem tudo, já está no todo, né? A conexão com o todo. Essa é a dimensão informacional, que tem todas as informações de tudo que você já viu, pensou, falou, agiu, e tudo que estava ao seu lado, o que você percebeu e o que você não percebeu, o que você está consciente e o que você não está consciente. Essa é a dimensão que tem todas as informações, tá? Pesado? Peguei pesado com vocês hoje? Vamos lá, Fernando. Fala, o que que você... Qual a sua dúvida? Você levantou a mão. Desculpa, eu tinha erguido sem querer. Ah, foi? Tá bom, só para falar oi. Oi, Fernando. E daí é ok, né? Aí eu vou voltar para uma coisa que eu falo, que eu gosto, percepção, escolha, mudança. O que que é? Se a gente sabe, a gente pode ter a percepção. Se a gente não sabe, imagina que teve uma centena ou duas para trás, que não existia azul. Não é que não existia azul, a gente não tinha palavra para descrever azul, o nosso olho não percebia o azul, não tinha. No nosso universo pequeno e minúsculo, na verdade, não tinha azul. Descreviam o mar na literatura como cor de vinho, cor do vinho, não cor de vinho, cor do vinho. Que vinho é esse, meu Deus do céu? Entendeu? Então, imagina que teve há uma centena ou duas atrás de anos, a gente, como ser humano, não via o azul. Então, não tinha palavra, a gente não descrevia, a gente não. Por mais que tenha a cor azul, a gente não via, não tinha bastonete no olho para ver, para enxergar. Então, não tinha descrição, não tinha percepção. Pronto, ele não existia. Como assim ele não existia? Não existia para nós, né? Não existia para nós. Da mesma forma que a gente não vê todas as cores que existem, né? Agora que eu descobri que o tanto que é 0,0035 do que a gente vê da luz que existe, e por comparação, eu adorei essa comparação, eu fiquei horrorizada, mas gostei de saber. Porque eu falava assim, o que a gente vê de cor e de coisas que existem é um tanto assim de um tanto assim, né? Eu sempre falei isso, um tanto assim de um tanto assim que existe. Eu acho que não era para caber no negócio aqui. Na verdade, a comparação que foi feita é, sabe a distância do Oiapoque ao Chuí? Brasil de norte a sul? Sabe essa distância? 4.000, sei lá, 4 alguma coisa? O que a gente vê é o tamanho de um amendoim. Então, pega o amendoim, coloca no meio do Brasil, é aquilo tanto que a gente vê, do tanto de luz que tem. Imagina. Então, se a gente não, pelo menos não aceita que existe mais,
não sabe que existe mais, a gente não vai ter percepção nunca. Então, questionar, contribuir, trocar, né? Essa o que a gente entende é pouco. Então, normalmente, o que a gente entende, o que a gente vivencia da realidade, como separado, o que a gente percebe de alteração no nosso campo, na nossa vida, nas situações, os desequilíbrios, os incômodos, os diferentes corpos, campos, dimensões. Se a gente pode entender, mesmo que não que seja só um pedacinho, e saber que existe muito mais, a gente já está no campo da percepção, já está abrindo para essa possibilidade. Entender e vivenciar esse conjunto que a gente fala, seja ele energético, emocional, mental, biofísico, a gente informacional, a gente começa a abrir a nossa consciência para a percepção. Porque se a gente não sabe que existe, a gente não vai perceber, né? Então, percepção, a gente tem escolha. Né? Então, percebendo, a gente tem a chance de escolher outro caminho, outros caminhos, e mudamos o que se apresenta como resultado na nossa realidade. Então, a tal ponto que a gente consegue começar a viver com maior intenção a partir do conhecimento, que é o caminho de amor, né? Porque pela dor a gente já sabe como que funciona, né? Então, como a gente funciona, como a gente entende nossos corpos, como a gente entende os nossos campos, né? Dimensão ainda está no entendimento, assim, na teoria, na filosofia, né? Mas a gente experiencia a dimensão o tempo inteiro, não é porque a gente não tem melhores palavras para falar do corpo, campo e dimensão energética que a gente não está vivendo nela, né? Então, a gente abre a porta, né, janela, tudo que tiver, para fazer escolhas melhores, para uma realidade mais rica, né, mais significativa, tá? Então, é isso sobre corpo, campo e dimensões, tá? O que eu pensei é que a gente pode fechar aqui. Oi, filhote.